Gente, não é bem uma palestra, né? O que eu gostaria que nós fizéssemos hoje é um bate-papo, um tira-dúvidas, e que a gente conversasse sobre o tema. Geralmente, quando eu falo sobre namoro, eu não dou uma palestra. Eu gosto de bater papo, eu gosto de conversar sobre, tirar as dúvidas, mas eu gosto de fazer uma coisa muito terrível, coisa na qual eu devo confessar. Treino e sou treinado a. Eu treino pessoas para fazerem isso bem, porque fui treinado a fazer isso bem, é fazer perguntas. E algumas das perguntas que eu vou fazer, vocês não vão conseguir responder, não sem pecar. Então, não pequem. Mas o que eu vou fazer é levantar algumas questões a respeito do namoro e vou fazer isso no decorrer da interação de vocês. Se vocês não interagirem, a gente acaba cedo. Mas se vocês interagirem, a gente pode se divertir com as suas dúvidas, respondê-las biblicamente e trabalhar toda a questão do namoro aí. Então, o que eu quero é esse bate-papo, uma conversa mais informal. Eu sei que eu estou de terno e gravata, mas aqui eu estou com vergonha de abrir isso aqui, porque a minha cabeça está amarrotada. Então, vou deixar esse trem fechado. Mas vamos interagir. No bom sentido, eu quero todo mundo sem vergonha. No bom sentido, sentido eu vou usar aqui para me dar um norte, pelo menos no começo, algumas coisas interessantes de um livro. Quem quiser depois eu passo esse livro. Vou colocar aqui na capa para vocês verem. Ele é um livro muito bacana, aliás, de um autor que você já tem aí na livraria, do Joshua Harris. É sugestivo, eu sei, mas eu disse adeus ao namoro. Não fiquem com medo por causa do título, porque é um livro muito bacana mesmo. Vocês vão gostar muito se tiverem a oportunidade de ler. Então, eu vou começar com uma coisa que ele colocou aqui, que eu achei fantástica. Mas quando eu dou aula para jovens, a aula não pode ser muito cognitiva, tem que ser um pouco mais participativa. E disso vocês vão se lembrar. Qual que é o grande problema do namoro na visão bíblica? É que eu já critiquei isso ontem, eu vou muito mais pelos princípios do que pelas questões particulares. Qual que é o problema da igreja? Ela está comprando o cinismo do mundo, ela está se secularizando, se tornando semelhante ao presente século. Só que ela não percebeu isso. Ela olha para si e não se vê tão feia. Tá? Isso é o problema daquele camarada. Acontece muito conosco homens. Não sei como é com vocês mulheres. Mas aquele camarada que está parado no aeroporto, todo mundo passa e olha para ele e fala: nossa, eu não sabia que eu era tão bonito, que eu chamava tanta atenção. Todo mundo que passa olha e está meio assim, embasbacado. Nossa, sou impressionante. Até que alguém toma a coragem de dizer: rapaz, levanta o zíper da calça aí. O que chama a atenção é nosso caráter ridículo, não a nossa santidade. Nesse ponto, a igreja já comprou a mentira do mundo de que o namoro é uma fase da vida que nos prepara para o casamento. Então, para que serve o namoro? Serve para nos preparar para o casamento. Eu e mais alguns colegas, não muitos, defendemos a ideia de que o namoro nos prepara para o divórcio e não para o casamento. O namoro não nos conduz ao altar, nos conduz ao cartório. E nós vamos para o cartório não é para casar não, é para separar. Então eu quero trabalhar um pouquinho essa questão de que se você quiser se preparar para o seu casamento, e quiser preparar o seu filho para o casamento, não é apontando ele para o namoro que você vai fazer isso. Eu acredito que as Escrituras não nos dão base para namorar. Namoro não é coisa de Deus, namoro não é bíblico, namoro não edifica, namoro não é bom. E vou dizer para vocês o que é bom: casar. Casar é bom demais. Mordam-se de inveja, vocês que não são casados. Casar é muito bom. Eu sei que eu sou.
E quando eu casei, rapaz, é uma coisa muito boa casar. Eu não estou falando de sexo, não. Estou falando de casamento. Casar é bom demais. Mas é bom demais. E namoro é uma droga. Namoro é uma porcaria. Namoro não presta. Namoro é... Assim, casamento a gente tem um monte de cântico. Como que a gente cantou hoje? Não é? O que a gente cantou hoje? Você não lembra, né? Ninguém lembra do hino? Ei, eu gosto de sim, né? É tão feinha a música, mas a letra é tão bacana, né? E cá para nós, música. Mas a letra, né? Quando reina no lar, muito felizes nos correm os dias. Eu gosto tanto desse hino. Nós também temos outros que falam sobre o perfeito amor, sobre o casamento, né? Senhor abençoe esse casamento. Sabe qual que é a música do namoro? Te ter e não te querer é improvável, é impossível. Conhecem esse autor sacro? Esse cântico espiritual? Então, eu gosto de Skank, e essa música para mim é a música do namoro. Eu tenho alguém e estou dizendo que não quero esse alguém. Entendeu? Se tudo que é possível fazer a uma namorada deveria ser possível fazer a uma amiga. E tudo que você faz com uma amiga tem que ser possível fazer com um amigo. Então, para ilustrar como a gente compra o cinismo do namoro, que o mundo impõe, eu ilustro, vou dar várias ilustrações aqui, mas eu vou começar com a mais leve, que é a ilustração do acampamento de inverno. Acampamento de inverno, estávamos só os jovens, não tinha nenhum adulto, nem eu. Eu era seminarista junto com outro. E de repente, era o acampamento de inverno, era em junho. O que você tem em junho? Não. Dia dos Namorados. Dia dos Namorados, misturado com festa junina, acaba numa barraca de beijo. Nós estávamos tentando fazer com que a mocidade não promovesse esse tipo de coisa, mas no meio do acampamento botaram umas músicas de festa junina para a gente comer milho, aquelas coisas. Eu antes era até a favor da tal da festa do milho em junho. Agora a festa do milho para mim é só de setembro em diante, né? Porque perde a graça. E as músicas começaram a migrar até que ela caiu no forró. E aí os jovens, como todos entre irmãos, né? Os crentes, vamos dançar forró. Eu e o seminarista saímos, o outro seminarista saímos até os jovens e falaram, não, ninguém vai dançar forró. Aí eles começaram a argumentar que não tinha nenhum problema dançar forró. Né? Aí ele falou, aí a gente começou a dizer que tem alguns problemas, mas parece que os jovens acham que não tem problema. Você dançaria forró comigo? Eu não sei dançar forró. Tudo bem. Eu só quero te dar uma encoxada assim. Por que o jovem quer dançar forró com a moça e não quer dançar forró com o seminarista? Então saiu o seminarista e falou, forró não tem nenhum problema, aqui nós estamos entre irmãos. Ele falou, beleza, põe a coxinha aqui, vem, vamos dançar. Aí ele falou, não, ele falou, pois é, você não quer roçar sua coxa na minha, mas você quer roçar a coxa na dela, né? Então, o que você vai fazer com ela, você pode fazer comigo. Quem quiser dançar forró, vai dançar com o seminarista. Por um acaso, sem maiores explicações, o forró perdeu a graça. Qual é o problema do namoro? O problema é esse. O que você quer fazer com a sua namorada que você não pode fazer na frente do pastor, com o presidente da mocidade? Né? Então nós temos alguns problemas aí que é o cinismo do mundo. Nós vamos começar com uma ilustração. Vamos começar com... vou usar aleatoriamente 2 jovens aqui. Deixa eu escolher você. Isso. Tá. Então você vai ficar aqui esperando a sua noiva. Tá? Isso é um casamento. Um casamento é a noiva. Tá? Ele está lá igual o pinguim, esperando o bom entrar. Eu vou escolher você para me ajudar. Como você vai fingir que é a noiva dele. Tá? Então a noiva vem, entrou, e ele vai receber a noiva. Certo? Então vocês fiquem do lado aí, sem casa, abraçando e tal. Mas aí, de repente, na cerimônia de casamento,
Eles estão lá para ser casados, tal, vira de costas aí. Que... O Israel, vira o pastor aí, tá de pé. Eles não ficar de costas para a parede. Então, o Israel vai pregar o sermão, eles estão lá casando. De repente, levantou essa moça e essa moça. E elas começaram a se levantar e vieram e colaram atrás, do lado dele. Vai lá, todo mundo lá. Você pode abraçar aí, viu, de rosa? De repente, a noiva olha e fala: o que é isso aí? Que é isso aí? E elas tudo começam, cada uma pega um pedaço e quer também casar com esse. E aí, o que está acontecendo? E ele ficando sem graça. Ele ficando desconcertado com essa cena. O que está acontecendo? Simples. Ele veio ao altar para se casar com ela, mas as ex foram junto. Ele as carregou consigo e não percebeu. E ela está lá, absurdo, não sei o que, mas de repente levantou mais outros rapazes e eles vieram para o altar também. Ei, que casamento mais bonito! Pois é, esses são os ex dela. Esses são os ex-namorados, essas são as ex-namoradas e eles estão se casando. Todo mundo veio para o casamento no altar. Que coisa linda. A gente esquece que o namoro é isso. Mas não é isso não. Por quê? Porque um pedaço seu ficou com ela. Outro pedaço seu ficou com ela, outro pedaço seu ficou com ela, um pedaço seu ficou com ele, um pedaço seu ficou com aquele. Então, cada um tem uma cicatriz, um trecho, uma história, um momento da vida que ficou na história dela, cada uma de vocês na história dele. Quando eles vêm ao altar, eles carregam as suas ex-histórias junto. Só que se ao invés de histórias invisíveis, as pessoas do nosso passado se levantassem no momento do nosso casamento, essa seria a cena. Então, quando ele dissesse sim, ele carregaria todas elas para a sua casa. E ela carregaria todos eles para a sua casa. Olha como seria o casamento. É que a gente não consegue ver isso. Porque todas elas estão aqui dentro. Nas cicatrizes do seu coração. Na sua história, do que você passou. Você não consegue vê-los. Mas essa é a cena que você quer para o seu casamento, o casamento dos seus filhos. É isso que você sonha quando você pensa em casamento? Pode sentar. Assim começa o George Harris no seu livro, falando que um namoro traz ao casamento essa cena. Mas ele conta como um sonho de uma aconselhada, né? Onde a moça pergunta se é um tipo de piada, ele diz: não, são garotas do meu passado. Elas não significam nada para mim hoje, mas eu dei uma parte do meu coração para cada uma delas. E ele começou a pensar que isso não é diferente com o rapaz. E qual é a sensação que você tem? Qual é o sentimento que entra no nosso coração se uma cena dessa acontecesse de verdade? Porque, já pensou? O pastor diz: alguém aqui é contra esse casamento? Aí levanta uma, duas. Eu não sou absolutamente contra, mas... Pensou que outras cenas horrorosas poderiam acontecer se esse casado, ninguém levantou. Então você está lá cumprimentando a porta, né? Aí você é o noivo, certo? Aí o camarada vem cumprimentar você. Parabéns, Israel. Ó, ela gosta de beijo na nuca, tá? Eu sei porque eu namorei com ela. Mas vai com calma. Ela fica toda arrepiada. Mas Deus abençoe. Estou dando a dica que você quer para o marido dela. Bom? Ô, querida, como é que você se sentiria? Como é que você se sentiria? Não, isso nunca vai acontecer. Não precisa. Você sabe que alguém conhece os gostos da sua noiva, da sua esposa, e já provou do sabor dela antes de você. Só que a gente não cai a ficha de que namorar é isso. Namorar
dividir a pessoa em milhares de pedaços e tentar reunir o que sobrou no altar do casamento. Então, as mesmas pessoas perguntam: qual é o problema de namorar? Eu acho que esse é um problema sério e todo mundo concordaria facilmente com isso. Então, qual é a opção que o mundo dá? Então, a versão quase cristã, né? Adulto tem apenas um namorado, tem apenas uma namorada. O problema não é a quantidade necessariamente, mas o fato em si. Há um mito a respeito do namoro, que domínio próprio é suficiente. Ele lista 7 mitos, eu achei cansativo. Aí eu só listei os que me interessavam. Então, algumas coisas, eu vou chegar lá no domínio próprio, eu quero que vocês reparem algumas coisas que eu separei aqui para a nossa reflexão. A gente quer o melhor de Deus para a nossa vida. Todo mundo deseja o melhor de Deus para a nossa vida, inclusive sentimental. A gente só não quer se conformar às regras de Deus. Então, quando a gente deseja um relacionamento, deseja que nossos filhos sejam felizes, deseja que Deus derrame sobre a vida dele as suas bênçãos, o seu melhor, nós queremos isso independentemente de nossa obediência. Mas a gente esquece que o viver bem na terra não tem a ver com salvação. Eu afijo de vocês que a gente tudo que é pela fé, tudo é salvação, que não. Que Deuteronômio 28 nos ensina que às vezes existem bênçãos decorrentes da obediência e maldições decorrentes da desobediência e dizem respeito à nossa vida aqui e agora. Ao entrar, ao sair, ao plantar, ao colher, não está falando de salvação eterna. Salvação eterna é pela graça, mas felicidade terrena também é pelas obras. Eu sei que sou estranho calvinista falar isso. Eu juro que eu sou calvinista. Mas o que eu estou dizendo em outras palavras é que se você não entender a sua responsabilidade e a maneira concursiva como Deus opera, concurso é um termo técnico na teologia. Quer dizer que você age e Deus age junto com você e em você. Então, há coisas que não é Deus quem vai fazer, é você. Bênçãos decorrentes da obediência, quem obedece é você. Você quer ser feliz, a parte da obediência não existe. A aliança prescreve momentos em que o servo da aliança obedece e recebe as bênçãos decorrentes dessa obediência. Uma outra coisa que eu queria compartilhar aqui é que normalmente os nossos relacionamentos são o que nós queremos e não aquilo que Deus quer. Qual é a prioridade na vida de alguém que deseja se relacionar? A prioridade deveria ser agradar a Deus, abençoar os outros e descobrir a verdadeira paz e alegria. E normalmente é agradar a si mesmo, se abençoar e descobrir a paz e a alegria. Só que não bate, essa matemática não bate. Não tem como bater, não é? Mas a gente vai dar uma olhada aqui num texto em vários textos, né, que tratam sobre como amar de maneira inteligente. Nós vamos tratar disso daqui a pouco. Então, uma outra coisa que eu acredito ser um problema na pretensão para se namorar é a maneira predatória com que nós olhamos para quem deveria ser enxergado como um irmão, uma irmã. Quando você olha para a sua mocidade, você enxerga namorados e namoradas em potencial, mas não em irmãos e irmãs em Cristo em potencial. Esse é um argumento que eu vi aqui no livro do Joshua, mas eu já tinha acordado para ele em um outro artigo, dizendo que uma das coisas que fez com que aquele autor parasse de usufruir de pornografia foi uma frase do seu pastor que disse: olhe para aquelas mulheres nuas como alguém que você devia evangelizar, porque se ela está nua,
e está em promiscuidade é porque ela precisa de Jesus, correto? Correto. É pecado? É pecado. Você devia então olhar para elas como irmãs em Cristo em potencial. Agora, você já imaginou que vergonha? Se aquela mulher na internet começasse a interagir com você e alguém fala assim, você pregou o evangelho para ela? Pensei em tudo, menos no evangelho. Aí, como é que você olha? E a pessoa tem coisa horrorosa, você entra numa igreja e todo mundo começa a olhar para você, mas esse cara aí podia ser o namorado dela, podia ser meu namorado, podia ser o namorado. Todo mundo olhando para você como um namorado em potencial, não como um irmão em Cristo. Alguém com quem eu posso orar, com quem eu posso contar. A minha oração é, manda Senhor ele para a minha vida. O que é isso? Então, algumas coisinhas que eu estou levantando aqui, mas eu quero mexer, eu quero que vocês reajam e falem, mas só é uma absurdo. Tá? Vou mexendo até que vocês reajam ali. Namorar é flertar com a tentação, ao invés de perseguir a retidão. Preciso explicar isso, será que não fica claro? Outra coisa que eu acho interessante é que Deus pede de nós algo que vai além da pureza sexual. Como é que a gente interpreta isso? Casar virgem é o alvo dos cristãos. E eu acho que esse é um alvo muito medíocre. Porque a virgindade, ela é setorizada. Sabia disso? O que é casar virgem? Nunca ninguém ter posto a mão ou os olhos da cintura para baixo do joelho para cima. Isso é ser virgem. Não é isso? Errado. Isso está caminhando para a parábola do frango. Né? Você está rindo porque você já ouviu a parábola do frango assado. Eles vão rir daqui a pouco, eu espero. Não é para ser engraçado, é só para ser real. Mas namorar é dar outras partes do corpo que você julga não serem importantes. Porque a parte importante está entre a cintura e o joelho. Essa parte você não pode dar para ninguém. Mas você pode dar as outras. Uma das coisas que aos poucos eu fui acordando para isso era que um colega que se tornou pastor disse que havia um problema na nossa mocidade, eu era vice-presidente da mocidade, porque os meninos e as meninas tiravam sarro uns dos outros à guisa, à desculpa de amizade, abraços e não sei o quê, só que eram uns abraços, uns beijos meio estranhos mesmo. E eu não conseguia ver aquilo como pecado. Graças a Deus eu passei a ver. De fato, eu era um dos tiradores de sarro. Eu gostava de abraçar as minhas irmãs em Cristo e não era para confortá-las dos seus pecados, era para me confortar nos meus pecados. Porque é muito bom abraçar os irmãos, mas abraçar as irmãs é melhor. Confesso. Só que eu não fazia isso por santidade. Eu fazia isso por safadeza. Eu e todos os demais. Você está gravando isso, edita essa parte que me expõe. Então veja, a vantagem de se buscar o amor inteligente é a pureza e a irrepreensibilidade diante de Deus. Essa pureza vai além da pureza sexual. Mesmo que a pureza física seja muito importante, Deus também quer que busquemos a pureza e a irrepreensibilidade na nossa motivação, na nossa mente e nas nossas emoções. Depois eu volto a falar sobre isso. Existe uma outra questão aqui, que é a banalização do amor. Quando nós começamos a namorar, eu e minha esposa, ela não reparou, eu lembro disso até hoje, a primeira vez que eu disse eu te amo para ela. É claro que você pode ser menos banal em algumas áreas, eu em outras. Mas eu demorei 3 meses, nós namorávamos há 3 meses. E eu fui naquele dia determinado a dizer para ela que eu a amava. Meu coração estava acelerado. Nós estávamos abraçados como normalmente a gente fazia. Eu não vou te abraçar do jeito que eu abraçava a minha namorada. Isso seria constrangedor para você.
Curiosamente não era nem para mim nem para ela, pecado. Então estávamos abraçados, aí ela virou de frente para mim, e eu olhei bem nos olhos dela e me preparei e disse: eu te amo. Ela olhou para mim e disse: eu também, e virou as costas. Eu fiquei nas nuvens. Ela me amou. Quando eu conto isso para ela, ela fala: nossa, eu nem lembro. Eu lembro da cena, eu lembro da luz. Eu não lembro de quem estava em volta, mas eu lembro da primeira vez que eu disse eu te amo, porque eu disse de coração. Eu falei: gente, eu acho que eu estou amando essa menina, eu vou dizer para ela. Demorou 3 meses para... 3 meses? Você fala assim: nossa, quanto tempo? Não, gente. Foram 3 meses para descobrir que eu amava ela. 3 meses. Eu achei aquilo super rápido. Eu fui dar a aliança de compromisso para ela 1 ano depois. Na igreja onde a gente estava, você não podia dar uma aliança de compromisso assim, porque era banalizar o compromisso. Então a gente namorou 1 ano e fiz toda uma cerimônia para dar uma aliança de compromisso para ela. Aí me lasquei todo, porque eu não tinha dinheiro, fui comprar aliança de prata, negócio caro para burro, né? E fiquei pagando meses, mas não interessava. Agora nós estávamos namorando sério. Agora nós tínhamos um compromisso. Eu estou dizendo só promiscuidade aqui, só besteira. Gente, isso significa que quando a gente começa a namorar não existe compromisso? Peraí, que existe intimidade sem compromisso, é isso? É isso que nós ensinamos para os nossos filhos. Namore bastante, meu filho. Tem que provar mesmo, tem que ver se serve, tem que ver se dá certo. Namore bastante antes de casar, que é para você não ficar com vontade depois de casar. Você acha mesmo? Você acha mesmo que depois de ter namorado tanto, a vontade vai passar? Será que aquela sensação, aquele gosto de novidade vai sumir da sua boca? Você acha mesmo que você não vai viciar na novidade que é ter um relacionamento novinho, em folha, a cada 6 meses? Por isso que muitos casamentos não duram, porque ele entra na rotina, e o namoro é excitante em muitos sentidos. Ele é novo, ele é fresco, ele tem aquela novidade, você tem que buscar conhecer. É podre isso, não vem de Deus. Você não vê na Bíblia ninguém namorando. O que me chama a atenção é o relato de Abraão mandando buscar uma esposa para Isaac. Vocês já leram esse texto? Vamos dar uma olhada lá em Gênesis. Onde Abraão manda o seu servo buscar uma esposa para Isaac. Tentando lembrar o nome da esposa dele. Rebeca. Vamos dar uma lida em todo esse capítulo. Só uma lida, só para a gente relembrar a história. Alguém disse para mim esses dias para trás que, aí pastor, descobri que pode beijar na Bíblia porque Isaac, quando viu Rebeca, até tascou-lhe um beijo, né? Vamos entender isso aqui. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da sua casa, que governava tudo o que possuía. Era aquele que ele quase tornou em herdeiro, né? Põe a mão por baixo da minha coxa para que eu te faça jurar pelo Senhor. Não quero explicar o que esse juramento era, onde que esse servo pôs a mão, tá? Porque naquela época era assim que fazia juramento, mas é uma cena constrangedora, tá? Ele segura aí, filho, agora jura. Isso tinha toda uma significação especial no Antigo Testamento, porque era jurar pela aliança. Então tinha que pôr a mão mais próxima do sinal da aliança. Acho que já fica claro o suficiente, né? Para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das famílias dos cananeus entre os quais habito. Olha que interessante. Quem vai tomar esposa para alguém aqui? Vai ser o servo por causa da velhice do pai.
Então o pai precisa que o juramento seja solene, porque quem devia estar fazendo isso era Abraão, e não o servo dele. Porque são as famílias que entregam os seus filhos. Olha, nós já perdemos muitos costumes no casamento. No livro O que Você Deve Ser Se Quiser Casar com Minha Filha, Woody Balkan conta da cultura que era nos Estados Unidos de casamento. E o pastor, quando os noivos se apresentavam, perguntava: quem apresenta fulano para se casar? Quem apresenta ciclana para se casar? E os pais se levantavam e diziam: eu apresento o meu filho. A família apresentava os filhos para se casarem, porque isso já era um resquício da cultura onde os pais escolhiam os cônjuges, dessa cultura. Então, seguindo o texto, ele pede para que ele prometa não tomar uma gentia. Versículo 4: mas irá a minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Abraão era o primeiro da aliança. Deus o tomou de Ur. Mas Abraão entendeu que a mistura fora da aliança, fora da família, não seria interessante. Ele mandou buscar dentro da família dele uma parenta para se casar com Isaque. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. Então, acaba vai chegar lá: oi, vim levar tua filha embora. Ele pode não querer vir, né? O que eu faço? Chego lá, olha a mulher, volto para Isaque, levo. Respondeu Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. Opa, olha o pai da fé aí. Deus me tirou de lá. Isaque não pode voltar. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou dizendo: à tua descendência darei esta terra. Bacana, né? Olha que fé desse homem, só um detalhe. Ele estava onde mesmo? Versículo 3 diz que Abraão estava habitando na terra dos cananeus. Ele sabia que Canaã era dele, mesmo não sendo. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Eliezer, para de falta de fé, seu sem vergonha. Estou pensando o quê? Teu Deus da aliança me trouxe para cá para eu não ficar lá. Você acha que você voltando lá para buscar uma esposa para ele, Deus não vai na sua frente? Rapaz, vai na fé. Mas essa terra que é minha, não é minha? Você acha que Deus não vai separar uma esposa do meu filho? Rapaz, isso é incredulidade. Vá lá, na fé, e Deus vai providenciar essa mulher. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado de teu juramento. Você vai na fé, mas ela pode não vir na fé. E se ela for incrédula, então fica do jeito que está. Olha só que bacana. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Abraão aprendeu, ei, graças a Deus, né? Mas Abraão aprendeu que não se dá jeito no que Deus não dá jeito. E Abraão já tentou dar jeitinho, lembram? Deus disse: você vai ter um filho com a sua esposa, e nada. Deus muda o nome dele, de pai exaltado para pai de multidões. Aí ele vinha com Sara, aquela moça linda, aquela senhora linda, aquela velha linda, mas linda, que a mulher envelheceu, mas não ficou feia. Era melhor que a época amada. E aí ele chegava com aquele casal lindo, entanto, né? Chegava Abraão e sua esposa. Qual é o seu nome? Pai de muitos. Caramba, quantos filhos você tem? Nenhum. Tá ficando chato já. E Sara começou a sentir vergonha alheia. Ô querido, tá ficando chato o negócio, né? Eu mudo o teu nome, pai de multidão, você não tem nenhum filho. Pega Agar, tá com um filho nela. O filho dela é meu, porque ela é minha serva. Você já sabe o bolo que deu. Quando você for à terra buscar uma esposa para meu filho e ela não quiser vir, não dê um jeito. Porque se Deus não enviar a esposa, porque bens a gente herda dos pais, mas a esposa vem do Senhor, nós lemos isso ontem. Se Deus não mandar a esposa, não mande meu filho para lá. Com isso, pôs o servo a mão debaixo da coxa de Abraão, sendo constrangedora ao seu senhor, e jurou fazer segundo resolvido.
Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor e, levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Naor era quem mesmo? Isso, exatamente. Fora da cidade, porque lá, chegando lá, ele vai casar com uma prima, né? Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à cidade, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo, orando: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu servo Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça que eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com meu Senhor. Irmãos, por causa da enxurrada pentecostal, nós perdemos um pouco o tino e achamos que Deus trabalha conosco da mesma forma que trabalha no Antigo Testamento. Essa é uma cena lindíssima de fé, é a história da aliança, mas essas coisas não se repetem. Então, um rapaz leu essa história, foi à igreja, ajoelhou-se diante do púlpito e disse: Senhor, manda, eu não aguento mais ser solteiro, manda, Senhor, uma esposa para mim. Faze como fez com teu servo Abraão. Levantou-se e disse: se a primeira mulher entrar por essa porta, se eu casarei com ela. Aí entra a faxineira. Aí ele fala: Senhor, a segunda mulher que o Senhor mandar. Quem está escolhendo a esposa? Eu ou o Senhor? Então a gente acha assim: Senhor, vou fechar o olho. A primeira mulher que eu olhar, eu vou casar com ela. E deu zebra. Não gostei da mulher que o Senhor mandou. Percebe? Quem escolhe é o Senhor. A gente quer dizer: Senhor, manda a mulher certa para a minha vida. Aí quando ele manda, fala: não, Senhor, manda a próxima. Quer dizer: Senhor, me dá pelo menos 5 opções. Isso é namoro. Isso é namoro. Eu vou ver se você é a pessoa certa. Não. Eu vou ver se você é a pessoa. Não, não é não. Peraí. Então, a sua Bíblia diz outra coisa. Eu peço a Deus que mande a mulher certa, enquanto isso me divirto com as erradas. Isso é namoro. Versículo 15. Estava ele ainda orando, considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, que olha só que coincidência, não? Né? Irmão de Abraão. Então, olha, vamos lá. Abraão era irmão de Naor. Naor era casado com Milca. Milca tinha um filho chamado de Betuel. E Betuel tinha Rebeca. Então ela era parente de Naor. E ela trazia um cântaro ao ombro. Versículo 16. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do seu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. Enquanto, acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água para os teus camelos, até que todos bebam. É ela. Vocês conseguem imaginar que cena linda? Esse homem ajoelhado, orando na frente do poço: Senhor, estou perdido. Eu não devia ter topado essa música. Cabo me mandou para a cidade, não conheço ninguém nessa cidade. Eu vou entrar lá, vou sair gritando: parei na hora! Vai ficar uma loucura. Ah, Senhor, seria tão mais fácil o Senhor mandasse essa mulher aqui. Eu saberia que vem do Senhor. Que ela me dá de beber, todo mundo vai. Tem 50 gente aqui comigo, eu devo ser um cabo importante. Mas se ela lembrasse dos camelos, então eu saberei que o Senhor foi bom. E Rebeca fez isso. Ela não era só bonita por fora. E apressando-se em despejar o cântaro no meio, correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou-a e deu a todos os camelos. O homem a observava em silêncio,
atentamente para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. É curioso. Estava na cara dele. É ela! É ela! Não. Observar. Tem cara de ser. Será que o Senhor está abençoando? Isso era namoro? É estranho, né? Namorar através do servo. Né? Então, se você acha que isso é namoro, então, ok. Põe alguém para namorar no seu lugar, a sua namorada. Não vai dar certo, ele não está afim disso. Né? Ele está fazendo papel de pai aqui. Então, quem tem que observar atentamente a sua namorada para saber se Deus a enviou para o seu filho? É o pai. Uma das coisas que me tranquilizaram no meu casamento foi uma frase que minha mãe disse. Nós estávamos no Natal, eu gravo esses pontos, né? Estávamos no Natal na casa da Marcela, minha esposa, e meu sogro gosta desse negócio de todo mundo tem que falar um trem, né? Tem que fazer, ele fala, pode fazer poesia, ele pode falar, quer que todo mundo fale também. Eu, por mais que seja pastor, eu sou tímido, não gosto de ficar falando. Mas a minha mãe não, minha mãe brilha no escuro, né? E a minha mãe falou, eu falo. A minha mãe levantou e começou a tecer alguns elogios, falar da alegria dela, e ela falou, e Jonas, se você não casar com Marcela, caso eu, porque esta moça é tudo de bom, e não sei o quê. Eu falei, se agrada a mamãe, se mamãe e papai concordam que Marcela é uma mulher de bem, então eu vou formalizar o meu pedido de casamento, encorajado. 2 anos depois eu pedi ela de casamento. Prontamente. Então, mas o fato é que eu contava com a aprovação dos meus pais. Meus pais observaram aquele relacionamento. Sim, eu namorei. E sim, é pecado. E sim, você não devia fazer igual eu fiz. Porque se eu dissesse que eu fiz relação sexual antes do casamento, você ia dizer que a desculpa para o seu pecado sou eu? Aliás, Deus vai te julgar assim, vai pegar o Jonas e falar assim, você ficou parecido com o Jonas, você vai entrar no céu. Não vai ser assim. Eu não sou a base da sua vida. O que eu fiz de certo ou de errado, não manda no que você vai fazer de certo ou de errado. Minhas filhas não vão namorar. Elas não estão sendo criadas para isso. Eu espero que elas atentem à instrução dos seus pais. Eu não desejo isso para a vida delas. Porque eu namorei e eu sei que namorar é uma droga. Uma porcaria. Depois eu explico por que com a parábola do fogo. Tendo os camelos acabado de beber, tomou um homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso, quer dizer que era caro, e 2 pulseiras para a mão dela de peso de 10 ciclos de ouro, quer dizer que era caro, e lhe perguntou, de quem és filha? Peço-te que me digas, haverás em casa de teu pai lugar para que eu fique, eu e a comitiva? Ela respondeu, sou filha de Betuel, filha de Milca, o qual ela deu à luz a Naor, e acrescentou, temos palha, muito pasto, lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor e disse, bendito seja Yahvé, aí escrito Senhor com letras maiúsculas, né? Bendito seja Yahvé, Deus do meu Senhor Abraão, que não me retirou a tua benignidade e a tua verdade, e a sua verdade de meu Senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu Senhor. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe essas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado... Ele tinha que ter morrido, esse cara. Sem medo. Este correu ao encontro do homem junto à fonte, interesseiro desde sempre. Eu vou pular Labão, porque Labão ele me levanta no meu coração ira. Eu mataria Labão só para o bem de Jacó. Mas é complicado. Ele volta com Rebeca. Ele está contando aqui, nos versos seguintes, toda a história que ele passou com Abraão e como ele encontrou Rebeca. Versículo 51. Labão, que não tem nada a ver com isso, libera a Rebeca. Labão não tem nada a ver com isso, não é irmão dela, mas ele libera a Rebeca, né? Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, seja ela mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor.
Labão estava interessado que te tem um primo rico. Labão não tem nada a ver com a bola. Ele entra na história que ele é tipo que vai negociar. Põe Labão lá, com Labão acaba tendo umas vantagens. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, 52, prostrou-se em terra diante do Senhor e tirou joias de ouro e de prata e vestidos, e o Deus a Rebeca. Deu também ricos presentes a seu irmão, Labão, e a sua mãe. Depois comeram e beberam ele e os homens que estavam com ele, passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: permiti que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: não me detenhas, ou não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu senhor. Disseram: chamemos a moça e ouçamos-la pessoalmente. Isso aqui é Labão mostrando sua carinha desde sempre. Aí ele convenceu a mamãe: melhor, segura a onda, vamos fazer o negócio render, juros. Vamos fazer o negócio render na poupança, segurar em tempo. Quando ele voltar, a gente pede mais uma graninha. Ele era cheio disso, né? Com o filho dela, ela conseguiu. Com o sobrinho, conseguiu. Com ela, não. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este monte? Ela respondeu: sim. A frustração de todo mundo. Ó, vamos combinar, hein? Fica. Olha lá, quer ir? Quero. Droga. Então despediram a Rebeca e sua irmã com um bico deste tamanho, e a sua ama e o seu servo de Abraão, e aos seus homens abençoaram a Rebeca, e lhe disseram: és nossa irmã, sê tua mãe de milhares, e a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças, e montaram os camelos, e seguiram os homens. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Beel-Laroi, porque habitava na terra de Neguebe. Saíra Isaque ao meditar no campo, ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que viu camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaque, apiou do camelo, e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. Alguns gostam de dizer que Isaque só se casou com Rebeca porque ele se apaixonou por ela. E foi amor à primeira vista. Vai vendo. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca. É uma cena meio estranha. Ele não viu o rosto dela. Não pode ter sido amor à primeira vista, porque ele não a viu. Outra coisa, rolou todo o namoro do mundo aqui. Não foi? Ele chega junto e pergunta: é a moça? Claro, ele vem com a moça, é a moça. A moça pergunta: quem que é o cara? É o seu futuro marido. Põe o véu. Aí ele chega, cata ela, leva para dentro da sala da casa da mãe, fecha a porta e fala: é nós agora. Quando ele sai, quando ele apresenta... Vai lá depois deve ter tirado o véu. Tirou o véu, claro. E tirou o véu e tirou toda a resto. Quando ele sai da tenda e vai apresentar a esposa para a mãe, eles já estavam casados. Que cena, não? Isaque conduziu até a tenda de Sara. Olha, desculpa, mas é uma cena que lembra tudo menos romance. Mãe dele tomou a Rebeca e essa lhe foi por mulher. Você sabe o que isso significa, né? Não precisa explicar, não. Ele a amou assim. Isso que eu ia falar, a Sara já tinha morrido. Ele não apresentou ela, por isso que ele entrou lá e... Não, você falou que ele apresentou. A mãe é o pai, desculpa. Não dava para apresentar a mãe sem uma sessão espírita. Isso. Ele foi consolado da morte da mãe, né? Mas eu imagino a cena, se vocês tentar transformar isso num namoro, né? Rapaz, eu preciso que você conheça a minha mãe. Vou entrar na tenda de Sara. Cadê minha mãe? Morreu. Vamos embora. Mas não foi namoro, não. Depois disso, o que nós temos? Nada. Nada. Não tem uma conversa, não tem como foi. Voltamos a falar sobre Abraão. Só tem esse capítulo. Depois a gente volta para falar de Abraão. E ele
Já idoso, não aguentou arrumar uma esposa para o filho, mas aguentou casar com outra mulher. O que prova que Abraão não fez um bom trabalho com o pai, mas graças a Deus o servo operou ali, Deus foi gracioso com o servo, e por fim tudo deu certo. Mas Abraão falhou com o pai. Ele tinha que ter ido. Porque se ele aguenta casar de novo, tinha que aguentar arrumar uma esposa para o filho. Ok. Temos até que horas? Dessa vez eu não quero falar 200 horas e... Mais 10 minutos. 10 minutos. Então nós vamos terminar. Nem comecei. Nós vamos terminar com a parábola do frango e depois vocês façam perguntas para eu responder sobre namoro, noivado e casamento. Então, resumo. Namorar é bíblico? Não. Namorar é saudável? Não. Deus abençoou o namoro? Não. Mas e aquela história de todos vocês aqui, a maioria de vocês mais velhos, namorou e deu tudo certo? Não foi? Eu segurei, domínio próprio. É só você não dar, sabe, namoro em público, aquelas coisas no cinema, aquelas dicas todas bíblicas, né? Sobre namoro. Pois é, eu queria dizer para vocês que namorar é a história de José. O namoro que dá certo é o irmão vendido como escravo que vira governador do Egito. Você já imaginou a cena? Quando alguém vem para mim e diz assim, mas eu namorei e deu certo, eu imagino como seriam os irmãos de José chegando para José no Egito e dizendo assim, ainda bem que eu te vendi como escravo. Se não tivesse vendido você como escravo, você não estaria rei do Egito agora. Tem que agradecer a gente, cara. Você achou? Após você achou ruim a história da cisterna, né? Eu aposto. Eu sei que o papai achou que você morreu, mas são ossos. O que a gente ia dizer? Mas, cara, valeu a pena, hein? Valeu. Cara, olha a riqueza, é rei do Egito. Ainda bem que a gente matou ele. Foi assim que os irmãos de José fizeram. Eles ficaram morrendo de medo de que José mandasse matar os irmãos depois da morte de Jacó. Eles até mentiram, capítulo 50 de Gênesis. Papai mandou dizer você não matar a gente. Escola, né? E ele disse, rapaz, eu não tenho lugar de Deus não, vocês fizeram errado. Vocês intentaram mal contra mim. Não tenta me enganar não, que eu não sou besta. Mas Deus operava o bem no mal de vocês. Então, há namoro que dá certo? Sim. Vender o irmão como escravo também deu certo. Se não fosse isso, a descendência de Israel morreria de fome. Mas nem por isso tornou o que os irmãos dele fizeram certo. Então, parábola do frango assado. Eu tenho alguns problemas com o relacionamento pré-conjugal feito de maneira errada. Não descreio que um namoro possa existir. Só que eu não chamo de namoro, porque quando você fala namoro, você carrega uma série de pressupostos. Palavras estão grávidas de significado, elas dão à luz a significado. Então quando você fala namoro, você quer dizer beijo, abraço, sair para se divertir, curtir, intimidade sem compromisso. Eu creio que é necessário, importante, um relacionamento pré-conjugal. Você pode chamar isso de corte, você pode chamar isso de corte, você pode chamar isso de quiser. Eu só não creio que beijinhos e abraços, intimidade, seja algo que você possa usufruir sem estar casado, por causa da parábola do frango assado. Sem mais delongas, fale logo. Ok. Vocês têm aqui no Rio aquelas máquinas de frango assado, que o negócio fica rolando assim? Eu sou apaixonado por aquilo. Por causa que eu mudava muito, meu pai se mudava muito, comida de mudança era frango assado. Então o que minha mãe fazia? Minha mãe deixava sempre uma panela à mão e o arroz era fácil de achar. Até porque minha mãe, eu sei que na sua casa é igual, mas a minha casa é metade das crianças e minha mãe comprava 5 pacotes de arroz todo mês. Então arroz era uma coisa fácil de achar em casa. A gente comia arroz, cara. Era o que dava para comprar e enchia o bucho.
Então, comida de mudança era arroz branco, rodelas de tomate e frango assado. Até hoje, eu como isso com a boca cheia. Quando a Marcela faz arroz branco, tomate e frango assado, eu falo, é festa? É festa? Você vem promoção? Quem está se comemorando? Para mim isso é delicioso. Isso é um banquete. E é verdade. Mas, imaginem esta cena. Porque, eu não sei como é que você chama, mas em alguns lugares dizem que a máquina de fazer frango assado é televisão de cachorro. Né? O cachorro fica sentado lá e fica olhando para aquilo lá. O que o cachorro está fazendo com o frango? Namorando. Não é? Ele não está fazendo corte, ele está namorando. Ele baba, ele olha. Né? Só que acontece, imagine esta cena. O cachorro está lá. E, curiosamente, os donos não enxotam os cachorros. Eles deixam os cachorros lá. Ele abriu a máquina de frango. Aquilo é igual a porta da esperança, né? Que abre a porta, aqui vem aquele cheiro de holocausto subindo. Né? Abrir a porta é começar o namoro. Você fica olhando de longe, você é o cachorro olhando. Quando você toma a dianteira, quando você formaliza o namoro, você abriu a porta. O cheiro vai subir, o frango vai começar a rodar, você vai seguir aquela asinha. Oh meu Deus, essa asinha vai ser minha. Mas você não pode levar o frango, você precisa pagar por ele. Mas você é um cachorro, você não é crente. E o cachorro está ali. O cara tirou o frango, virou as costas, está ali tratando com o cliente, está cortando o frango, você está dentro do carro, seu pai está na fila. Isso é normal, né? Você está dentro do carro, seu pai desceu para comprar o frango. Está todo mundo olhando para a máquina do frango, igual o cachorro estava. Quando o cachorro abriu, quando a porta se abriu, você e o cachorro ficaram enamorados do cheiro do frango. Apaixonados pelo frango, desejando, salivando. O cachorro baba, você disfarça. Então, vocês estão ali igual o cachorro. E seu pai na fila. O cachorro não aguentou. Ele lá e dá uma medinha no frango. E leve. Só para... O frango está ali, ninguém está vendo. Medinha, nada. Nem tirou o pedaço. Nada mesmo. Então, de repente seu pai vai para frente da máquina. É a hora do papai escolher. Tensão no carro. Tensão no carro. Tem um frango lambido. Tensão no carro. Seu pai aponta, fala, meu Deus. Ele apontou para o frango que foi lambido pelo cachorro. Aí ele pede aquele frango. Quando entra no carro, está todo mundo olhando para o pai não sabe por quê. Pai, sabe aquele cachorro que estava lá? Sei, ele lambeu justo o frango que o senhor comprou. Só que o pai não devolve o frango. Gente, tudo bem. Ele vai para casa, pega o frango, desossa o bichinho, desminguilha o bichinho e põe justo um pedaço lambido no seu prato. Qual que é a conclusão dessa história? Você vai comer esse frango? Sim ou não? Sim. Claro que não, você não quer nem ter levado ele para cá. Você vai comer, mas o restante é normal. Você comeria? Comeria sim, mentira. Ele é filho do Oré. Vai falar a verdade. Vocês são terríveis, vocês são doidos para namorar. Mas exatamente, a namorada também é mais interessante. Agora veja, se você é a pessoa que entra no carro, você está com o frango na mão e alguém diz assim, o cachorro lambeu o frango que você está na mão. Você leva o frango para casa? Ai, tem que vir alguém normal. Você gostaria que seu pai levasse para casa um frango lambido? Você até comeria, mas não para nós. Não seria melhor ele ter trocado o frango? Sim ou não? Sim. Tá. Ele não arrancou pedaço do frango, ele só lambeu e você não quer levar o frango para casa. Peraí, o que você faz no namoro pra caramba? Lamber o frango dos outros. Porque beijar
é enfiar a língua dentro da boca de alguém que não é a sua esposa, não é o seu marido. Você está lambendo, literalmente. O que é beijo? Vocês são casados? Ah, encostar o lábio no outro, né? Não. Beijar é lamber a língua do cara. É nojento, mas é o que é beijo, é. Beijo não é gostoso só porque um lábio toca no outro, não. Beijo é gostoso na hora que a lambida acontece. Estou mentindo? O que é esse jovem dizendo não aí? O que é isso? Não, eu? Ah. Eu sou jovem. Mas é um jovem casado. Tá certo. Tá certo. Mas veja bem, nós que somos casados não sabemos que o que torna o beijo gostoso. Peraí, o cabo consegue parar no famigerado selinho? Tá bom, o cachorro não lambeu o seu frango, ele só foi lá e encostou o focinho dele. Leva o frango? Foi só o selinho, só. Se for o último, não, né? Se for o último ainda vai? Pois é. Esse é o problema dos meus jovens lá também. E permita usar o seu exemplo, não é nada contra você, mas a mediocridade espiritual que a gente demonstra no namoro é essa. Sobrou só ela. Sobrei. Tenho que casar. Deus não é medíocre não, cara. Lembra do que o texto que eu acabei de ler? E se ela não voltar comigo? Ele não vai. Abraão não foi medíocre. Ele não resolveu dar jeito. Exato. Não é medíocre. Não, mas ela não, e se ela não quiser vir? Leva Isaac? Não. Mas e se ela não quiser vir? Isaac não vai. Ele não abriu mão dos seus princípios só porque era o último frango do rolete. Não rolou. Ele não... Gente, Isaac não fez como muitos de nós fazem. Isaac não lambeu, não cheirou o frango. Isaac pegou o frango, agradeceu a Deus, botou o frango na boca. Sim ou não? Sim. Casamento é isso, meu amigo. E é o que Deus quer para a sua vida. Deus não quer que você fique assim quando o frango, você põe aquele frango assado na sua frente, você fica. Não, você fica admirando o frango? Não, você põe na boca, come com gosto. Por isso que casar é bom, namorar é uma droga, porque namorar é ficar olhando para o frango e dizer, não vou lamber, não vou lamber, não vou lamber, não vou. Assim. Gostou? Mais um pedacinho. Eu, quando ia, adorava comprar frango com meu pai. Porque eu sempre sugeria a ele para que ele pedisse para o cara cortar o frango. Ele ficava um monte de pedacinho lá. Eles viravam as costas e eu começava a namorar. Adorava aqui. Eu já falei que eu sou safado, né? Então. Pois é. Casei virgem. Da cintura para baixo e do joelho para cima, sim. Mas não. E Deus não quer isso. Deus quer que eu ofereça ao meu cônjuge boca, olhos, braços, coração puro e não somente virgem. Só que quando você namora, você perde parte da sua pureza, você distribui a sua pureza, e a sua pureza tem que ser dada a uma pessoa. Tanto é que o mundo chama o momento do sexo como perda da virgindade. Como você perdeu a virgindade? Virgindade não tem que se perder, não. Cadê minha virgindade? Perdi. Não sei onde foi parar minha virgindade. Perdi. Não sei. Não sou mais virgem, não sei como aconteceu. Não, isso não existe. Virgindade é algo que você entrega. Você dá. Presente. É dom. E aí eu pergunto, Deus te fez para quantas mulheres? Uma só. Sua boca foi feita para beijar quantas mulheres? Uma só. Se você beijou outra moça, você deu a boca da sua esposa
Lembra que 1 Coríntios diz que o corpo da mulher pertence ao marido, do marido pertence à mulher. Já pensou que estranho? Você deu a boca da sua esposa para outra pessoa, mas você beijou a mulher e outro cara. Qual é o nome que a gente dá para isso? Traição. Traição. Exatamente. Com razão, uma pessoa se sentiria traída conhecendo a ex-namorada do marido. E é uma sombra, é uma dificuldade. Por quê? Porque não é isso que Deus quer. Então o que é namoro? Namoro é frango assado. A parábola do frango assado explica o que é um namoro. Mas Deus quer o quê? Casamento. Meu, chega, escolhe o frango, leva embora e casa com ele. Não tem volta. Você não, meu, mesmo que o frango é ruim. Vocês já compraram frango ruim? Frango seco? Deixou lá no rolete, esqueceu? Você foi comer, nem estava seco? Ou cru? Ou mal temperado? Casamento é assim mesmo. Levou, não tem mais volta não. E não era bem isso que eu queria. Agora vai ter que dar um jeito. Olha, não é poucas vezes que a gente comprou o frango, Marcela chegou e teve que retemperar, terminar de assar, terminar o frango. Pode acontecer com você. Ah, porque a gente não namorou? Não, namoro não está em questão aqui. Namoro não torna o frango melhor. Você levou o frango e ele não estava da maneira ideal. É normal, pode acontecer. Mas você não vai devolver, você vai investir. Você vai melhorar o seu casamento. Você não vai desistir dele. Então, beijinho e abraço é o que se faz no namoro. Se um relacionamento pré-conjugal não beija, não abraça, não fica muito tempo sozinho, não estimula a intimidade, o que ele é? Sem graça. Não dá vontade de namorar só assim. Mas como é que eu vou fazer para conhecer a pessoa antes de me casar? Curiosamente, você vai descobrir, depois de casado, que a gente só conhece uma pessoa depois que se casa com ela. Eu namorei, meu irmão, eu vou falar dos meus pecados, 6 anos e meio. E comecei a namorar muito cedo. Foi muito duro, muito difícil. Estou casado há 9 anos. Eu ainda não conheço minha esposa. Eu estaria mentindo se eu disser, eu a conheço em muitos aspectos. Mas há 2 semanas, numa das nossas DRs, discussão do relacionamento, ela virou para mim e falou, parece que você não me conhece. É verdade. Eu não conheço. Eu voltei dos Estados Unidos com um presente para ela. Olhei aquele cachecol, estava mó frio lá. Olhei aquele cachecol, comprei um para mim, falei, nossa, tem bom. Comprei para ela. Cachemira, estava barato, $3. Vou levar, pode fazer para mim 20. Quando ela olhou, ela falou, que coisa horrorosa, para quem que é? É para mim. Aí eu falei, era para você mesmo, você não gostou? Falei, Jonas, você sabe que eu não gosto dessas coisas. Faz 10 anos que nós estamos juntos, você ainda não me conhece. Não. Você acha que você vai namorar e vai casar com alguém que você conhece? Gente, se eu souber, eu namorei 6 anos e meio, eu sempre conto isso e ela morre de raiva. Mas se eu soubesse que aquela criatura apertava a pasta no meio, eu confesso que eu tinha orado mais. Eu confesso que eu tinha pensado, Senhor, é vero, o Senhor quer isso para mim? Ela faz tantas coisas para me agradar, ela se preocupa tanto comigo, mas ela não aperta a pasta do jeito correto. Faz 9 anos, todo dia, eu pego a pasta, tampo, arrumo a pasta, gordinha em cima, fininha embaixo, certinho. Escovo meu dente, volto à noite, sem menor cuidado. Teve uma vez que eu aprontei com ela. Eu demorei no banho, o banho ficou embaçado, olhei a pontinha do dedo com sabonete e escrevi no vidro, aperte a pasta embaixo. Quando o vapor vai embora, o vidro fica limpo.
Aí ela foi tomar banho. Quando ela saiu, o vapor mostrou que eu escrevi com um sabonete. Ela viu, eu cheguei em casa e falei, engraçadinho. Mas ela colocou a pasta lá direitinho. Foi só aquela vez também. Veja, eu não sabia nada disso. Sabe o que me ensinou isso? Convívio, porque eu não notei isso nos primeiros anos. Coisa, aconteceu. Eu fui vendo que era um padrão. Eu fui conhecendo ela. Ela também foi descobrindo alguns padrões. Assim como eu reclamo da pasta, ela reclama do meu problema com feijão. Não, calma, deixa eu explicar. Minha irmã tem problema com feijão. Ela é louca, ela não come feijão. Eu como. Só que eu tenho um problema com feijão esquentado no micro-ondas. Eu também. Isso aí, irmão, você sabe o meu problema. Então ela oferece, Jonas, você quer jantar? Quero. Posso esquentar no micro-ondas? Eu falo, pode. Aí eu pego e não ponho o feijão. E ela vê que o feijão sobra. Ela fala, você é chato. Ela pega, esquenta o feijão na panela, dá uma retemperada, aí eu como. Sim, eu sou chato. Mas, se ela soubesse disso, como será que ela reagiria antes de casar? Veja, são coisas banais. Mas tem coisas mais profundas, maneiras como eu reajo, como eu falo, como eu acordo de manhã. No acampamento, ela me via, eu já estava há meia hora acordado. Gente, vocês não sabem como eu luto para acordar de manhã e abrir a boca para dizer alguma coisa. Eu detesto falar de manhã, eu acordo mal-humorado. Dizer bom dia para mim é vencer um leão. Quando vocês disseram para mim hoje de manhã, bom dia, eu estava lutando contra os meus pecados. Eu estava pedindo a Deus, Senhor, que ninguém me note. Não é para dizer bom dia para mim. Aí, bom dia, pastor, bom dia. Eu estou lá, Senhor, dá-me forças. Coisas tão simples, né? Minha esposa acordou no primeiro dia, foi a primeira coisa que a gente notou. Me acordou da lua de mel. Bom dia! Bom dia, Jonas. Bom dia. Você está bravo? Não. Você está bravo? Você está falando? Não quero falar. Meu problema é falar. Tá tudo bem? Mas ela não sabia disso, 6 anos. Mas eu acordei com você. Não, ela não acordou. Eu levantava quieto, os meus colegas falavam bom dia. Eu não quero falar. Entendeu? Eu escovava dentro de quieto, depois de meia hora, que já tinha passado a casmurrice da manhã, eu podia falar, dizer que eu amava ela logo cedo, logo de manhã. Quero te amar. Bem. Mas a gente casou, coisas mudaram. Dizer que você vai conhecer alguém porque você namorou com esse alguém, mentira. Não vai. Bom, mas é difícil para burro te ter e não te querer. É improvável. É impossível. Então, faça como eu oriento. Não tenha. Namorar é ter. E te ter e não te querer é improvável e impossível. Não tenha. Porque se você não tem, você não precisa querer. É simples. Só é difícil. Por que é difícil? Porque, novamente, nós estamos pegando no mundo os princípios para regir a nossa vida. Vamos ver. O que vocês têm aí para perguntar? Quais são as suas dúvidas sobre o namoro, ou relacionamento pré-conjugal, namoro bíblico? Namoro bíblico é igual o gelo que pegou fogo aquele dia, lembra? Mas essa existe, né? Vamos lá, enquanto eu calibro aqui o nariz, vocês... Questão dos filhos, né? Assim como o senhor falou aí também, eu passei por isso, né? Questão de namorar, né? Casar-se. Tal. E desse padrão do mundo, né? Porque no meu caso específico, eu era do mundo, né? Eu não nasci em lar cristão, eu fui criado no mundo, vivendo no mundo, tendo os relacionamentos do mundo,
Mas um dia, pela misericórdia de Deus, eu vim a ser alcançado, né? E hoje a minha realidade é do filho, né? E a gente fica com aquela coisa, né? Eu não quero que ele passe o que eu passei, né? Pelo menos não deveria passar o que eu passei. A gente tem entendimento hoje que o padrão é bíblico, né? Então eu não gostaria que ele passasse por tudo aquilo que eu passei. Hoje eu vejo isso, né? Mas qual é o... eu já respondi, o padrão é bíblico. Eu sei que é na Bíblia, eu sei que é lá, né? Mas o dia a dia de mostrar isso, de viver isso, está entendendo a minha dificuldade? Sim, como transmitir isso de modo que ele assimile com naturalidade e deseje isso para a própria vida. Exato. Rapaz, ensinar no pilier. Pilier é a vida, é como Deuteronômio 6, ao deitar, ao levantar, ensina no caminho. Eu estou aqui não me referindo a provérbios, mas a Deuteronômio. Minhas filhas gostam muito de assistir sobre princesas, coisa de menino. Um dia eu sentei com elas para assistir também, elas até estranharam, eu detesto assistir Barbie. E aí, mas para elas é tudo princesa. Lá na minha casa tem um cabelo grande, pintou o bico de vermelho, é princesa. Aí eu comecei a falar para elas, eu falei, eu conheço outras princesas. Vocês também precisavam conhecer a história dessas outras princesas. Elas falei, você sabia que você tem princesa na sua família? A Ana já. É meu irmão? Já ouviu falar da princesa Rebeca? Ei, pai, Rebeca não é que casou com Isaac? Ela era uma princesa. Princesa Sara. Comecei a falar das princesas de Israel. Até que eu cheguei nela. De repente ela se tocou. Ela, peraí. Eu sou uma princesa? É isso que eu quero dizer quando eu digo que você é a princesa do papai. Você é uma princesa. Falou, então eu vou casar com um príncipe? Eu falei, vai casar com um príncipe. Como vai ser meu príncipe, pai? Vai ser o príncipe de Israel. Vai ser um servo de Deus. Vai ter as mesmas características de um homem que casou com uma princesa. Vamos olhar. E conversa e tal. Hoje, ela briga no coração dela, hoje que ela está maiorzinha, com 7 anos já, quase uma moça, que ela entende que certas coisas são para o casamento, porque a gente trabalha isso com ela. Eu sempre explico, quem fez você? Deus. O que mais Deus fez? Todas as coisas. Por que Deus fez todas as coisas em você? Para a própria glória dele. Eu tenho o meu próprio catecismo. Quem fez sua boca? Deus. Para que Deus fez sua boca? Para a glória de Deus. A quem pertence a sua boca? Para o meu marido. Então hoje, quando ela assiste um beijo, ela fecha. A Ana não gosta de assistir beijos, porque ela diz isso é coisa para quem é casado, com 7 amigos. E ela faz isso por ela, porque aos poucos a gente vai explicando para ela que ela foi feita valiosa, e à medida que ela vai se dando, ela vai perdendo valor. Eu digo, você é uma conta poupança. Namorar é retirar valores de dentro dessa conta. Você pode continuar rica, mas nunca será como era no início. A poupança vale enquanto ninguém mexe nela. À medida que você vai tirando valores, você vai subtraindo o valor dessa poupança. Se você não colocar mais valores lá, você vai perder o seu valor por completo. Só tem um problema: filhos são herança do Senhor. Foi dado, não vai ser colocado mais. Então, cuidado, porque na hora que você for entregar os seus valores, você vai entregar tudo ou nada. Não distribua, porque senão você vai ter menos valor para o seu marido. Então você faz isso na vida, você faz isso quando você encontra. Minha filha, quando era pequena, e a gente estava tentando ensinar isso, ela via alguém, pai, esses dois estão me beijando aí fora, eles são casados? Não, minha filha. Mas o que está acontecendo? Eu falei, lembra, o pai explicou, isso aí está perdendo valores, isso aí está caindo a ação na bolsa de valores, está perdendo o seu valor. Então você vai explicando para eles. Outra coisa, Deuteronômio 6,
Quando seu filho no futuro te perguntar: o que é isso aí? Por que eu não posso beijar? Conta a sua história. Porque fomos escravos no Egito. Mas Deus, como um poderoso, nos livrou e nos deu esses mandamentos para que vivamos bem na terra que passamos a possuir. E quer que isso seja justiça para nós quando nós o obedecermos. Então, filho, esses mandamentos e estatutos que hoje eu te ordeno, foi dado para que eu obedecesse e para que você obedecesse. Eu obedeci em partes, sou abençoado em partes. Se você obedecer em tudo, será abençoado em tudo. Então, pega o Deuteronômio 6 e destrincha com ela. Pois não. Na verdade, a gente tem uma luta desigual com o mundo, né? Então, isso que você está falando é muito importante. Sempre que me perguntam, eu digo exatamente o que você está falando. Você tem que começar a falar sobre namoro quando seu filho tem 2 anos, 3 anos, 4 anos, quando ele começa a conversar com você sobre isso, porque a formação que ele vai ter lá fora é desigual. Então, se você deixar para conversar com ele aos 15, aos 13, a batalha já está perdida. Então, todos esses princípios têm que ser repetidos desde sempre, à medida em que... A gente ouve de crianças de 9 anos que engravidaram, 10, que tiveram pelo menos a sua primeira experiência sexual aos 9 anos. Você vai falar... Isso nunca vai chegar a ser novidade para o seu filho? Não. Se você está desde sempre... Não, agora nós já estamos começando a trabalhar a questão do homossexualismo com a Alana, né, que tem 7. A Riane ainda é a questão do beijinho, não sei o quê, tentando tirar um pouco dela. Elas são muito vaidosas, extremamente vaidosas, então lá eu falo quem pinta a boca é o patati e o patatá. Né? Aí a Alana um dia pintou a boca, a Riane veio: pai, olha a Alana, é igual o patatá. Aí a Alana vai tirar o batom. Mas por quê? Porque o batom é para brincar dentro de casa, não é para sair. Mas aí ninguém vai ver. Eu falei: entendeu? Então agora vai lá e tira. Exatamente. A ideia é você não chamar a atenção. Não ainda, tem 7 anos, quer sair maquiada. Não, eu até permito que vocês brinquem com isso, mas não que vocês levem isso a sério. Aí um dia ela perguntou: por que as minhas colegas podem ir maquiadas e eu não? Eu falei: sim, porque elas não são minhas filhas. Mas você, eu vou explicar porque você não pode ir. Aí explica, senta, fala, olha isso. Eu quero ser bonita igual a mamãe. A mamãe já é adulta, a mamãe já cresceu. Você, quando crescer, também vai poder ser bonito, né? Você é linda do jeito que é. Então, ela muito vaidosa, tem que tirar um pouco da vaidade. Mas você vai fazendo isso o quê? Na vida, não é brigando, é sentando, explicando, no abraço, no beijo, no momento gostoso de família, você vai instruindo também. E a coisa acaba se tornando formal em determinado momento. Então, é por aí que a gente caminha. Vocês são pais, eu queria ouvir os jovens perguntar. Vocês querem que os pais para correr, vocês perguntar? Mas perguntem vocês, se vocês têm filho pequeno, perguntem, porque se vocês forem esperar eu crescer, para eu poder falar, meus filhos crescerem, eu ficar mais velho, para eu poder ter autoridade para falar sobre isso, vocês vão, a vida de vocês vai ter passado junto com a minha. E eu não estou usando aqui os princípios da minha vida, eu estou usando os princípios das Escrituras. Então, alguém tem alguma dúvida, alguma questão, uma dificuldade, quiser compartilhar o seu problema, diz que foi um amigo seu, não tem problema. Eu tenho um amigo que... Fala lá. Não, os pais também podem perguntar. Eu sei que a maior dúvida é sempre dos pais, porque é tão normal beijar-se, né? É tão normal namorar. De repente você vai criar uma cultura diferente. Eu sei disso. É bem difícil ser crente mesmo. Sabe? Mas é isso aí, eu não consigo ver na vida. Até que ponto ir com a amizade? O que você acha assim? Porque, por exemplo, a gente pensa na corte, então, por exemplo, a gente se interessa por uma pessoa. Até que ponto a gente deve ir nessa amizade para acabar não, passando do que a gente deveria passar? Não transforme isso num relacionamento de ordem sexual, namoro. Você externar os seus desejos, dizer: eu estou interessado em você, eu gostaria de me casar com você um dia. Você vai dizer isso de outra forma, você vai dizer: eu te gosto. Tá? Eu gosto de você, acho que você é uma gata. Tudo bem. Mas a questão não é essa. A questão é quando você vai passar a pensar sobre o tema.
Se você vai dizer para uma moça que você gosta dela, então as suas intenções com ela são o quê? Casamento. Você vai fazer isso desempregado, você vai fazer isso desprovido, você vai fazer isso assim, eu te gosto, quero casar com você, só que agora eu vou jogar bola. Você entendeu? A questão não é até onde a sua amizade vai, mas quando transformar a amizade num relacionamento pré-conjugal. E não é até que ponto a amizade é amizade. Mas você transformar uma coisa num relacionamento pré-conjugal, pense em noivado e não em namoro. A gente não era noivo formalmente, a gente já tinha conta conjunta aberta e já comprava coisas. Por quê? Porque não interessa o nome que é a estrutura social. Na época eu não tinha noção disso, então eu usei a estrutura social do mundo, que é namorar com compromisso, noivar e casar. Então eu usei essa estrutura, mas eu não respeitei ela de toda. Eu falei, peraí, eu quero me casar com você, meu relacionamento contigo é sério. Eu disse isso depois de ter sido pressionado. Né? A gente saiu para andar de carro, ela foi me ensinar a dirigir balé. Nunca mais. Ela parou o carro lá, puxou o freio de mão, virou para mim e falou, qual que é a tua? Como assim? Não, o que você quer comigo? O que vai dar nosso namoro? Já são 4 anos de namoro, e aí? E eu, casar, né? Não. Planos. Eu quero... não quero que você declare seu amor. Vamos lá. Fiz um plano na hora ali. Entendeu? Vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir uma conta conjunta, vamos depositar tanto por mês, feito na hora ali. Né? Fui inventando, a gente foi chegando. Quando a gente voltou, foi curioso aquela viagem. Nós fomos para nos divertir com a mocidade. Era normal a gente pegar ali, que era Atibaia, um lugar fechado, não tem trânsito. Nós pegávamos os carros dos pais sob permissão deles, com quem sabia dirigir, e íamos brincar, ensinar um ao outro, ver quem sabia, ver os carros engasgando, era divertido. E a minha esposa já tinha carta, na época minha noiva já tinha carta, né? Minha namorada já tinha carta, eu não. Né? Então ela foi me ensinar a dirigir. Curioso, depois dessa conversa, nós subimos de volta para a casa onde nós estávamos acampados. Nós éramos 2 pessoas diferentes. É curioso. A gente saiu para se divertir, saiu menino. Quando eu voltei, eu era diferente. Caramba, prometi que vou casar com ela. Voltando desse acampamento, eu vou ter que ir para o banco. Eu nem assinatura, reconhecimento eu não tenho. Vou ter que criar uma assinatura, reconhecer firma, ir para o banco, abrir uma conta, começar a pensar sério. Nós voltamos diferentes, tinha uma coisa diferente, vocês brigaram, eu falei, não, ao contrário, vamos casar. Entendeu? Era sério. Mas 4 anos foi de brincadeira. 4 anos jogados fora, 4 anos que a gente perdeu de conversar. Foi a partir daquilo ali que eu falei, peraí, se eu vou casar com essa mulher, eu preciso passar a orar com ela. Nunca tínhamos orado juntos. E foi horrível, porque a gente não tinha esse costume. Aí você estava no McDonald's, que clima tem para orar no McDonald's? E outra, tinha horas que a gente olhava para o trem e falava, tem que agradecer. Né? Tem. Mas chegou uma hora que ficou normal, chegou uma hora que virou denso, chegou uma hora que a gente saiu com outro casal para comer cachorro-quente. Nós sentamos, pegamos o cachorro-quente, e eu falei, vamos orar. E a namorada do meu colega demorou 15 minutos para parar de rir, achando que era uma piada. Era da igreja. Da igreja. Hoje eu digo para o pessoal da minha igreja, quem come sem orar é cachorro. Cachorro enfia a boca dentro do prato e come. Gente, ser humano, tinha por dever agradecer o Criador o alimento. Mas espera aí, quantas vezes eu e minha namorada não comíamos como animais? Só porque estávamos no McDonald's ou no Bob's? Quantas vezes isso não acontece com vocês? Quantas
vezes a gente saiu em grupo com a mocidade da igreja, sem negócio de namoro, que é importante é que se você namora em grupo, né? Não fique sozinho. Que na solidão traz intimidade. E a gente pedia pizza e comia pizza e ninguém orava. Como assim? Só porque a gente está no restaurante, só porque está bagunçado, hoje não interessa onde a gente está. Oramos, eu e Marcelo, oramos eu, Marcelo e Alana, oramos eu. Que ore, só porque a gente está aqui, a gente vai fingir que é cachorro. Vamos enfiar a cara no prato e comer. Então você precisa buscar isso no relacionamento. Você vai ver isso no jovem que está lá todo mundo comendo pizza, o cara se levanta, gente, esquecendo de orar, vamos orar. Vamos orar, já comemos. Não precisa orar. Não, ali, ó, vai mesmo. Sabe que seja em Israel, está zona de frente agora? Não, vamos orar, meu. Tá bom, ninguém vai orar, eu vou. Pra mim. O cara que diz, não vai levar Isaac. Vai trazer Rebeca para cá, se ela não quiser vir, Isaac não vai. O cara que mantém, bate o pé, diz, eu sou crente, sou mesmo, não arreda o pé. O cara que passa por gay, porque não quer transar com a namorada. O cara que passa por gay porque não quer pegar a moça do serviço. Isso aconteceu comigo. Até hoje, meus colegas de serviço secular acham que eu sou meio... rapaz, você virou padre, né? Não, eu sou pastor, eles não sabem a diferença. Mas aquela morena que segurou o corrimão da escada e disse, você só passa se você me beijar, deve estar esperando eu até hoje lá. Eu voltei, entrei no meu setor, todos os rapazes do meu setor lá, gritando a uma só voz, que animal do reino animal eu era. Bambi. Só que eles usaram a palavra com V. E ver meu chefe e meus colegas me chamando daquilo foi muito doloroso. Eu sou orgulhoso, né? Eu devia estar me importando mais com o que Deus pensa, mas eu tinha temor de homens. Mas temor de homens ou não, eu amava Marcela. Eu não queria traí-la. Mas todo mundo disse, cara, eu também sou casado, só que se essa morena me desse mole, era um beijo e tchau, vamos sair. É um beijo, vai tirar pedaço. Pois é, esse é o conceito. Beijo, né? Beijar pode antes de casar, mas não pode depois, né? Só beijo. Pois é. Mais alguma dúvida? Pessoal, está sem dúvida. Os jovens também Estão bem instruídos. eu imaginei que nada do que eu fosse falar seria novidade. Só a única novidade é a parábola do frango. Foi novidade, não foi? Ô, Jonathan, eu queria só comentar isso que você falou por último, e é um argumento que eu sempre usei. As pessoas sempre questionavam a gente dentro da igreja, né? Mas por que você não permite eles namorarem? Porque se você não permitir, então eles vão fazer escondido. E aí a resposta que eu sempre dava era exatamente a resposta que você deu. Não é porque... Bom, eu não tenho nada a ver com a vida dele, tem a ver com a minha diante de Deus. Então eu proíbo. Se eles vão fazer ou não, aí é outra história quando a gente descobrir que é para as pernas, né? É outra questão. Então eu sempre dizia isso. E eu sempre dizia também que se a lei é não namorar agora quando não está preparado para casar e eles não podem obedecer, como eu sei que o meu marido, quando é dito a ele que ele não pode ter outra mulher, então o argumento é o mesmo, né? Ele não pode namorar, então se eu digo para ele, não, você não pode ter outra mulher, então se eu proibir, aí ele vai fazer? Porque eu proibi? Isso é um conceito da psicologia, que crianças são incapazes de obedecer. O problema é que Deus manda a gente obedecer. Então, se você diz, meu filho, eu não dou ordens porque ele não consegue me obedecer, você não vai querer ouvir uma pregação que te dá ordens e mande você obedecer. Só que mesmo que você tenha uma igreja que ninguém diga que você deve obedecer, e isso é possível, tem um pastor que termina dizendo isso não é mandamento, isso é sugestão, você tem um problema com Deus, porque Deus deu 10 mandamentos e não 10 sugestões. Porque Deus deu uma lei, Ele não deu uma sugestão. Deus não disse que queria ser nosso amigo, Deus disse que queria ser nosso Pai. E vós orareis ao vosso Pai, que te vê em secreto. Então Deus não é nosso amiguinho,
Deus não está ali para que der e vier. Deus diz, faça assim, você vai ser abençoado. Porque se a gente faz diferente, a gente está dizendo coisas. A gente está dizendo, eu sou incapaz de obedecer, Deus não tem o melhor para a minha vida, Deus não sabe o que é melhor para mim. Está dizendo muita coisa a respeito de Deus. Você está dizendo coisas a respeito de você também. Você está dizendo, eu sei o que é melhor para a minha vida. Eu tenho poder de me controlar sem o Espírito Santo. Eu tenho a força. Mas isso já outra pessoa já tinha dito antes. Interessante que você falou aí, você sofreu uma perseguição no meio de ímpios, né? Mas por você pensar assim e tentar instruir os seus filhos dentro desse caminho, a gente recebe esse tipo de perseguição dentro da própria igreja, dos nossos irmãos. Que Às vezes dentro da própria casa. Né? Dentro da própria família. Porque, mas ainda mais se você teve uma vida desregrada, que é o meu caso. Né? Eu não sou exemplo nesse sentido para os meus filhos. Mas à medida que a palavra de Deus te alcança, e através da ministração dessa palavra que é verdadeira, você fala assim, nossa, eu errei e pequei, mas eu quero instruir os meus filhos dentro desse caminho e procurar direcioná-los dentro do evangelho correto, e do qual a responsabilidade é deles. Sim. Eu, como pai, eu estou encaminhando-os. Olha, a palavra de Deus diz o seguinte, é assim. Isso, você põe ele na boca do caminho. Na boca do caminho. Mas o caminho ele vai escolher. É como você disse ontem, a responsabilidade de obedecer ao pai é sua, não é do pai não. Exato. Né? É você que é responsável. E aí, a gente, até eu passei uma situação com o mais velho há pouco, de eu ter que falar para ele assim, olha, eu não quero mais você com essa moça. Obrigado. Eu não quero mais a continuidade disso. Não era foi só para duro. jovens essa palestra? Foi duro. Não, mas é uma experiência que eu tive que viver e que eu tive até aconselhado, assim, de compartilhar com os irmãos, mas eu tive que tomar uma atitude e falar assim, olha, não quero. E logo em seguida que essa situação e ele me acatou, ele viu um outro desenrolar da história. Aí depois, mais tarde, eu falei assim, meu filho, você está vendo? Eu me sinto aliviado por ter tomado essa situação, mas viu o rumo dessa história. Aí você colocou uma situação que eu me vi no meu relacionamento conjugal. É quando você lambe o frango, mas você leva os frangos que você lambeu para dentro do seu relacionamento. Né? Não que eu trouxe os frangos e coloquei, mas a experiência do frango lá fora acaba permeando a maneira com que você pensa dentro do seu. Bem babado. Bem babado. Não que as frangas te alcançam. Elas não vieram desencarnar ou eu tenho continuidade. Mas aqueles problemas que eu vivi influenciaram de forma, e aí é a mesma coisa. A situação dessa moça, ela tinha passado por esse tipo de coisa que não estava resolvida. E logo em seguida ela veio e tomou a decisão de casar com um outro frango. Então o que acontece? E assim foi para poder. Era um relacionamento onde essa pessoa estava comprometida. Ela estava comprometida no seu coração e tinha dúvidas. Sim, porque o problema, a gente acha que o problema é todo físico. Não é. A barreira física é a última fronteira. Você, quando entrega fisicamente o seu corpo, você já entregou seu coração, você já entregou suas emoções, já foi muita coisa. A última barreira é a física. O problema é que a gente não tem o pudor de entregar o coração. Eu falo isso na igreja. Vocês entregam o coração de vocês para ser pastoreados durante a semana para pastores de televisão e de domingo querem ser pastoreados por mim.
Não é. Você entrega o seu coração para ser pastoreado para um pastor só. Como você entrega o seu coração para adorar um Deus só. Como você entrega o seu coração para casar uma vez só. O problema é todo o coração. Né? Ou como diz o meu professor, o coração do problema é um problema do coração. Então sempre é uma questão do coração. E aí é que está o problema, porque Deus vai começar com o coração. E você não vai passar na primeira prova. Ame a Deus sobre todas as coisas. É um problema do coração. Vai começar ali. Vamos falar sobre o seu coração. Dá para falar sobre a janela 10x40? Não, eu quero falar sobre o seu coração. Meu coração estava perdido há muito tempo. Mas eu casei perdido. Deus vai começar com o coração. E aí você vai oferecer o quê? É por isso que eu gosto de aplicar nesse contexto, já esquecendo, a frase de João Calvino: meu coração, Senhor, te ofereço, pronta e sinceramente. Será que você está ensinando o seu filho? Será que você é um filho assim que oferece a Deus o seu coração? Porque o que você vai fazer no casamento é isso. Não é oferecer o corpo, agora vem e usufrui. Não, ele vai dizer assim, no casamento, no altar, você pega para a sua esposa, para o seu esposo, e vai dizer: meu coração, querido, querida, eu te ofereço, pronto e sinceramente. Isso é casar-se. Só que você faz isso no namoro. É errado. Faça isso com quem é direito. Eu digo isso sempre, meu querido, você já pertence a alguém. Deus te fez para uma só pessoa. Eu nasci um ano depois da minha esposa, mas Deus fez a minha esposa para mim. É que ela nasceu ad referendo. E ela já era minha, eu nem existia. Quando eu nasci, eu já tinha esposa. Só que olha só, eu nasci em São Bernardo do Campo, me mudei para o Rio de Janeiro, minha esposa estava lá em São Paulo, depois eu mudei do Rio de Janeiro para São Paulo, os pais dela tinham vindo de Minas para São Paulo. Quer dizer, como é que a nossa história se encontrou? Deus planejou desde sempre. Quando ela nasceu lá, quando os pais dela nasceram em Minas, quando o meu nasceu em Pernambuco, minha mãe nasceu no Rio, tudo a meu respeito, a respeito dela, já estava escrito para que a gente se encontrasse. E a essa altura, porque minha filha já tem 7 anos, eu espero que a essa altura o marido dela já tenha nascido, né? Porque tem um caso lá na igreja que a mulher mais velha é 7 anos que o rapaz. Então pode ser que não, mas a essa altura, em algum lugar, esse rapazinho está sendo criado por seus pais crentes e sendo ensinado na fé, e um dia ela vai encontrar aquele que desde antes da fundação do mundo Deus escolheu para ser o cabeça das minhas filhas. Uma das coisas que eu não tenho dificuldades, talvez você tenha, mas eu não tenho dificuldades, é que quando a gente teve a segunda menina, a minha esposa começou a se preocupar comigo, porque eu não tinha filhos homens. E na minha família, ter filho homem é raridade. Meu pai é um dos poucos que tem filho homem. Eu tenho um tio que tentou 5 vezes ter filhos homens. Então nasceu Maria do Bairro, Maria Madalena. Ele tem 5 Marias. Aí na quinta ele encheu as pacientes. Não vou botar o nome mais Maria, não. Botou o nome dela de Mary. Então, a Mary e as outras primas são todas meninas. Meu tio é de uma dificuldade. Minha família tem muitas mulheres. E a preocupação dela era que nós não tivéssemos filhos homens na tentativa do terceiro. E eu disse a ela: quem disse que não? Deus escolheu dar a nós filhos homens através do casamento de nossas filhas. Ela encheu os olhinhos de lágrima. Mas eu realmente creio nisso. Os filhos homens que Deus vai me dar são os que vão casar com as minhas filhas. Eu não tenho dificuldades de pensar na aliança quando eu olho para as minhas filhas, porque é isso que eu espero que é isso que eu falo para elas: vocês vão se casar com o meu futuro filho. Agora, se vocês receberam essa criação, que tipo de criação vocês esperam encontrar no homem que vocês vão se casar? Então elas alimentam no coração delas esses sonhos. Eu alimento esses sonhos no coração delas, porque eu quero que elas
procurem isso para a vida delas, porque eu creio que isso é uma melhora, eu desejo o bem delas, eu desejo que elas sejam mais felizes do que eu sou, e não tanto quanto. Ninguém quer que os filhos sejam tanto quanto, né? Você quer que sejam mais. Então, uma vez eu escutei do reverendo Milton uma oração belíssima que ele disse fazer pela filha dele. Eu oro para que não haja nenhum só dia que Fernanda não ame o Senhor. É isso. Eu acho que é isso que vocês devem buscar. Amar a Deus. E não o namorado, a si mesmo, o prazer. Bom, já que ninguém me desafiou, eu vou desafiar vocês. É difícil. É difícil seguir isso aqui. O nosso tempo já foi. Então eu vou deixar a pergunta que eu fiz aos meus jovens que me dão trabalho. Eles me dão trabalho. E na última vez eles me apertaram até dizer chega. E nenhum dos meus argumentos aparentemente os convencia. Aí eu falei, eu acabei de ensinar a vocês que vocês têm que aprender a fazer boas perguntas, não é? É, pastor. Então deixa eu fazer uma boa pergunta. Se vocês me derem respostas, a gente continua a conversa. E a minha resposta, a minha pergunta foi, para entender a pergunta. Namorar dá prazer, certo? Sexo foi criado para dar prazer. Beijo foi criado para dar prazer, certo? Certo. Pergunta. Baseado em quê? Com que direitos você se julga apto para derivar prazer de alguém que não te pertence? Isso não diz respeito só a beijo e abraço. Sair com alguém para se divertir dá prazer. Ver cinema com alguém dá prazer. E a pergunta é, qual é o direito que você tem de derivar prazer pessoal com alguém que não te pertence? Responda. Se você conseguir responder, você vai encontrar a resposta para a sua pergunta. Não é? Amigos, a gente tem prazer neles, mas não é o prazer que você tem com a sua namorada. Não é? Não é o meu prazer. Você não quer casar com alguém para ser amigo de nada. Então, se você quer esse tipo de prazer, minha pergunta é, esse tipo de prazer é só para quem é casado. Então, com base em que, lembra que você tira prazer pessoal com alguém que não é seu, que não é legitimamente seu? Difícil de responder, né? Ah, e detalhe, argumente biblicamente. Certo, gente? O papo tá bom, mas o Oreb já passou ali e já disse, ó. Então, se não há mais o que conversarmos, vamos orar? Senhor Deus, tem misericórdia de nós e tem misericórdia desse povo teu aqui reunido, porque te obedecer é uma delícia, mas é tão difícil quando os nossos pecados se colocam à nossa frente, de modo que nós não conseguimos enxergar nem o próximo, nem o Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós e abençoa-nos, porque as dificuldades desse mundo não serão levadas em conta no dia do julgamento. O Senhor nos julgará e nos olhará pelas lentes da Tua Palavra. Por isso, ó Deus, nós vamos buscar ardentemente Te obedecer, buscar a verdade na Tua Palavra, buscar a santificação na Tua Palavra, porque foi assim que Jesus orou. Santifica-os na verdade, a Tua Palavra é a verdade. Ó Deus, isso aqui não é arquivo X, a verdade não está lá fora, a verdade está na Tua lei. Nós cremos isso. E nós queremos viver isso. E por isso, ó Deus, sabendo que nós não podemos fazer sozinho, sem o Espírito a operar em nós o querer e o realizar, nós te rogamos que as forças que o Senhor já nos deu no Espírito sejam usadas na nossa vida diária. É possível obedecer a Deus. Dá-nos esta graça. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado pelo papo.